Você já pensou o que aconteceu em Chernobyl? Você não conhece essa história, não é? Pode deixar que eu vou te contar. Mas antes, se inscreva no canal e ative as notificações. Em 26 de abril de 1986, um aumento repentino de energia durante um teste de sistemas de reatores destruiu a unidade 4 da usina nuclear de Chernobyl, Ucrânia, na antiga União Soviética. O acidente e o incêndio que se seguiu liberaram grandes quantidades de material radioativo no meio ambiente. Eles usaram helicópteros para despejar areia e boro nos destroços do reator. A areia era para parar o fogo e liberações adicionais de material radioativo. O boro era para prevenir reações nucleares adicionais. Algumas semanas após o acidente, as equipes cobriram completamente a unidade danificada em uma estrutura temporária de concreto, chamada de sarcófago, para limitar a liberação de material radioativo. O governo soviético também cortou e enterrou cerca de 1 km² de floresta de pinheiros perto da usina para reduzir a contaminação radioativa no local e nas proximidades. Os 3 outros reatores de Chernobyl foram posteriormente reiniciados, mas todos finalmente desligaram para sempre, com o último reator fechando em 1999. Após o acidente, as autoridades fecharam a área em um raio de 30 km da usina, exceto para pessoas com negócios oficiais na usina e aquelas pessoas que avaliaram e lidaram com as consequências do acidente e operaram os reatores não danificados. O governo soviético, e mais tarde, russo, evacuou cerca de 115 mil pessoas das áreas mais contaminadas em 1986 e outras 220 mil pessoas nos anos subsequentes, efeitos do acidente na saúde. Os graves efeitos de radiação do acidente de Chernobyl mataram 28 dos 600 trabalhadores do local nos primeiros 4 meses após o evento. Outros 106 trabalhadores receberam doses altas o suficiente para causar náusea aguda por radiação. 2 trabalhadores morreram poucas horas após a explosão do reator de causas não radiológicas. Outros 200 mil trabalhadores de limpeza em 1986 e 1987 receberam doses entre 1 e 100 rem. A dose média anual de radiação para um cidadão americano é de cerca de 0,6 rem. As atividades de limpeza de Chernobyl acabaram exigindo cerca de 600 mil trabalhadores, embora apenas uma pequena fração desses trabalhadores tenha sido exposta a níveis elevados de radiação. As agências governamentais continuam monitorando a saúde dos trabalhadores de limpeza e recuperação. O acidente de Chernobyl contaminou vastas áreas da Bielorrússia, Federação Russa e Ucrânia habitadas por milhões de residentes. Agências como a Organização Mundial da Saúde têm se preocupado com a exposição à radiação de pessoas evacuadas dessas áreas. A maioria dos 5 milhões de residentes que vivem em áreas contaminadas, no entanto, recebeu doses de radiação muito pequenas comparáveis aos níveis naturais de fundo, 0,1 rem por ano. Hoje, as evidências disponíveis não relacionam fortemente o acidente a aumentos induzidos por radiação de leucemia ou câncer sólido, além do câncer de tireoide. Muitas crianças e adolescentes na área em 1986 beberam leite contaminado com iodo radioativo, que distribuiu doses substanciais para suas glândulas tireoides. Até o momento, cerca de 6.000 casos de câncer de tireoide foram detectados entre essas crianças. 99% dessas crianças foram tratadas com sucesso. 15 crianças e adolescentes nos 3 países morreram de câncer de tireoide em 2005. As evidências disponíveis não mostram qualquer efeito no número de resultados adversos da gravidez, complicações no parto, natimortos ou saúde geral das crianças entre as famílias que vivem nas áreas mais contaminadas. Os especialistas esperavam que algumas mortes por câncer pudessem ser atribuídas a Chernobyl ao longo da vida dos trabalhadores de emergência, evacuados e residentes que vivem nas áreas mais contaminadas. Embora as mortes por câncer geralmente tenham sido muito menores do que as especulações iniciais de dezenas de milhares de mortes relacionadas à radiação, estudo recente de uma coorte de trabalhadores de emergência descobriu um risco relativo estatisticamente significativo de incidência e mortalidade por câncer sólido. Também há impactos psicossociais sobre os residentes e desabrigados do desastre, incluindo taxas mais altas de depressão, alcoolismo e ansiedade sobre possíveis efeitos à saúde. Os residentes relatam autoavaliações muito negativas de saúde, sintomas físicos inexplicáveis e expectativas de uma vida curta. Reatores dos Estados Unidos e resposta do NRC. O NRC continua a concluir que muitos fatores protegem os reatores dos Estados Unidos contra a combinação de falhas que levaram ao acidente em Chernobyl.
Diferenças no projeto da usina, capacidades mais amplas de desligamento seguro e estruturas fortes para conter materiais radioativos ajudam a garantir que os reatores dos Estados Unidos possam manter a segurança do público. Quando o NRC analisa novas informações, leva em consideração possíveis acidentes graves. Essas análises consideram se os requisitos de segurança devem ser aprimorados para garantir a proteção contínua do público e do meio ambiente. A avaliação pós-Chernobyl do NRC enfatizou a importância de vários conceitos, incluindo projetar sistemas de reatores adequadamente na prancheta e implementá-los corretamente durante a construção e manutenção de procedimentos e controles adequados para operações normais e emergências, ter gerenciamento de planta competente e motivado e equipe operacional, garantindo a disponibilidade de sistemas de segurança de backup para lidar com acidentes potenciais. A avaliação pós-Chernobyl também examinou se eram necessárias mudanças nos regulamentos do NRC ou nas orientações sobre acidentes envolvendo o controle da reação em cadeia, acidentes quando o reator está com potência baixa ou zero, treinamento do operador e planejamento de emergência. A resposta do NRC em Chernobyl incluiu 3 fases principais. 1. Determinação dos fatos do acidente. 2. Avaliação das implicações do acidente para a regulamentação das usinas nucleares comerciais dos Estados Unidos. E 3. Realização de estudos de longo prazo sugeridos pela avaliação. O NRC coordenou a fase de averiguação com outras agências governamentais dos Estados Unidos e alguns grupos privados. O NRC publicou os resultados deste trabalho em janeiro de 1987 como NURE 1250. O NRC publicou os resultados da segunda fase em abril de 1989 como NURE 1251. Implicações do acidente em Chernobyl para a regulamentação de segurança de usinas nucleares comerciais nos Estados Unidos. A agência concluiu que as lições aprendidas com Chernobyl ficaram aquém de exigir mudanças imediatas nos regulamentos do NRC. O NRC publicou seus estudos de acompanhamento de Chernobyl para reatores dos Estados Unidos em junho de 1992 como NURE 1422. Embora esse relatório tenha encerrado o programa de pesquisa de acompanhamento imediato de Chernobyl, alguns tópicos continuam a receber atenção por meio das atividades normais do NRC. Por exemplo, o NRC continua a examinar as consequências de Chernobyl para lições sobre a descontaminação de estruturas e terras, bem como as pessoas são devolvidas a áreas anteriormente contaminadas. O NRC considera a experiência de Chernobyl uma informação valiosa para considerar as questões de segurança do reator no futuro. Os reatores de Chernobyl, chamados RBMKS, eram reatores de alta potência que usavam grafite para ajudar a manter a reação em cadeia e resfriaram os núcleos do reator com água. Quando o acidente ocorreu, a União Soviética estava usando 17 RBMKS e a Lituânia 2. Desde o acidente, os outros 3 reatores de Chernobyl, um RMBK russo adicional e ambos os RBMKS da Lituânia foram desligados permanentemente. A unidade 2 de Chernobyl foi fechada em 1991 após um sério incêndio na construção de uma turbina. A unidade 1 foi fechada em novembro de 1996 e a unidade 3 foi encerrada em dezembro de 1999, conforme prometido pelo presidente ucraniano, Leonid Kuchma. Na Lituânia, a unidade 1 de Ignalina foi fechada em dezembro de 2004 e a unidade 2 em 2009 como condição para a adesão do país à União Europeia. O fechamento dos reatores de Chernobyl exigiu um esforço conjunto das 7 maiores economias do mundo, o G7, da Comissão Europeia e da Ucrânia. Este esforço apoiou coisas como atualizações de segurança de curto prazo na unidade 3 de Chernobyl, descomissionamento de todo o site de Chernobyl, desenvolvendo maneiras de lidar com os impactos da paralisação nos trabalhadores e suas famílias e identificando os investimentos necessários para atender às futuras necessidades de energia elétrica da Ucrânia. No 10º aniversário do acidente, a Ucrânia estabeleceu formalmente o Centro de Chernobyl para Segurança Nuclear, Resíduos Radioativos e Radioecologia na cidade de Slavutishchut. O centro fornece suporte técnico à indústria de energia nuclear da Ucrânia, à comunidade acadêmica e aos reguladores nucleares. Sarcófago. As autoridades soviéticas iniciaram o sarcófago de concreto para cobrir o reator destruído de Chernobyl em maio de 1986 e completaram o trabalho extremamente desafiador 6 meses depois. As autoridades consideraram o sarcófago uma solução temporária para filtrar a radiação dos gases do reator destruído antes que o gás fosse liberado para o meio ambiente.
Depois de vários anos, os especialistas ficaram preocupados que os altos níveis de radiação pudessem afetar a estabilidade do sarcófago. Em 1997, o G7, a Comissão Europeia e a Ucrânia concordaram em financiar conjuntamente o plano de implementação do abrigo de Chernobyl para ajudar a Ucrânia a transformar o sarcófago existente em um sistema estável e ambientalmente seguro. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento administra o financiamento do plano, que protegerá os trabalhadores, a população próxima e o meio ambiente por décadas contra as grandes quantidades de material radioativo ainda no sarcófago. O sarcófago existente foi estabilizado antes do início dos trabalhos, no final de 2006, para substituí-lo por um novo abrigo seguro denominado Novo Confinamento Seguro. Precedentes para projetar um novo edifício que envolveria completamente o sarcófago existente. Para proteger os trabalhadores da construção da radiação, a estrutura de aço em forma de arco foi montada longe do prédio do reator danificado e enrolada em trilhos de aço. Com mais de 350 pés de altura e 840 pés de largura, era o maior edifício transportável do mundo. Em 2016, o novo confinamento seguro foi reposicionado sobre o sarcófago, e as obras de acabamento estão previstas para serem concluídas em 2018. E então, já pensou nisso? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais!